Aleluias. Boa noite, igreja. Graça e paz. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eu quero meditar com você sobre semeando na promessa. Diga, semeando na promessa. Lucas 24, 49 diz assim: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Quem falou isso foi Jesus. Jesus falou isso aos discípulos. Jesus estava falando acerca de uma promessa. Ele disse, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Ele está falando de uma promessa. E sabemos aqui que o Senhor Jesus está falando do revestimento do Espírito Santo. E o Senhor Jesus está orientando aos discípulos a como eles receberem esta promessa. E eu quero te dizer que todos os princípios que nós vemos na Bíblia em relação ao revestimento do poder de Deus sobre os discípulos no livro de Atos, a promessa que Deus fez, existe ali, e eu quero meditar com você nessa noite sobre isso, alguns princípios que pode ser aplicado para qualquer tipo de promessa que você receba em Deus. Assim como Deus liberou essa promessa do revestimento do Espírito Santo, né, há também promessas que Deus possa ter dado a você, através da própria palavra, muitas promessas de Deus, através de uma revelação, através de que você adquiriu uma promessa e você entende que Deus vai realizar algo na tua vida. Então eu quero te dizer nessa noite que é necessário semear na promessa. Amém, amados? Quando nós semeamos na promessa, nós estamos nos posicionando e estamos crendo que Deus vai realizar aquilo na minha vida. Amém? Agora presta atenção, sempre existe um tempo entre a promessa e a realização da promessa. Deus prometeu. Está na Bíblia uma promessa a meu respeito. Deus prometeu. Mas existe um tempo entre a promessa que foi liberada e o tempo do cumprimento dessa promessa. Amém, amados? E nesse período é necessário ter atitudes de acordo com os princípios de Deus, para que o propósito do Senhor se realize plenamente em nossas vidas. Então aqui o Senhor liberou a promessa do Espírito Santo. Ele disse, olha, eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Permaneçam na cidade até que a promessa se cumpra. Vai existir um período a ser cumprido aqui, entre a promessa liberada e o cumprimento dessa promessa. Amém, queridos? Muito bem. Então, olha só, primeiro princípio para que uma promessa de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Primeiro princípio, é necessário crer na promessa. Diga, é necessário crer na promessa. É necessário crer, irmãos. É necessário acreditar. É necessário assimilar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está prometendo, a promessa que Deus liberou a nosso favor. É necessário crer que ela realmente vai se cumprir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 4 ao 8. Quero ler para você aqui. A palavra do Senhor diz assim: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém,
mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com ele perguntaram: será que é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão, a promessa é essa, vocês receberão, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, observe aqui, irmãos, que era necessário, antes de realizarem a obra da evangelização do mundo, era necessário antes receber o poder do Espírito Santo. Era necessário que eles recebessem esse poder, porque eles iam ser conduzidos por esse Espírito Santo. A Bíblia diz que nós, a igreja, somos guiados pelo Espírito Santo. Então, dentro da obra de Deus, Jesus está falando aqui, olha, existe uma promessa, essa promessa vai se cumprir, e vocês têm que estar em Jerusalém, e do alto vocês serão revestidos com um poder, e esse poder vai ser tão tremendo, que vocês vão testemunhar de mim em todos os lugares. A promessa era essa. Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Qual é a promessa que Deus liberou para a sua vida? Se você não é batizado com o Espírito Santo, essa promessa aqui, ela é sua, tá? Mas existem outras promessas que Deus liberou para a sua vida? O que você entende que tem que se realizar na tua vida como promessa de Deus? Pense nessa promessa. Fale da promessa. Compartilhe a promessa. Porque ela vai se realizar. Porque as promessas que Deus faz, nenhuma delas deixam de se realizar, irmãos. Deus é fiel em sua palavra. Deus é poderoso através da sua palavra. E quando eu creio, porque tudo que eu creio, é disso que eu falo. Se eu não creio, eu não falo. Mas se eu creio, eu falo. Quando eu creio, quando eu falo, vai acontecer. Eu creio que Deus vai me abençoar. Eu creio que Deus vai me prosperar. Eu creio que Deus vai abrir as portas necessárias para mim. Eu creio que Deus, na área que eu trabalho, Deus vai me dar as conexões certas. Eu creio que Deus vai me dar ideias tremendas. Eu creio que Deus, Ele está pronto para me abençoar. Eu creio que Deus, Ele vai me conduzir em vitória. Eu creio, eu posso estar passando por um momento difícil na vida. Eu creio que o escape vem. Eu creio que a vitória é minha. Eu creio que Deus vai realizar coisas tremendas. Proclame a promessa. Proclame a promessa. Era isso que Jesus estava falando aqui. Vocês vão ser revestidos com o poder do alto. Proclame a promessa que Deus tem na sua vida. Promessa tem nome. O nome dessa aqui era o Espírito Santo. Era o revestimento de poder. Qual é a promessa que há sobre a tua vida? O que é que tem que ser realizado na tua vida? Deus te prometeu você ser um pregador da palavra de Deus? Proclame isso. Deus te prometeu você ser um ministro de louvor, proclame isso. Deus te prometeu, meu irmão, o que foi que Deus te prometeu? Mas acima do que Deus te prometeu, eu quero te dizer que Deus quer que você testemunhe do seu poder. Você vai ser testemunha. Promessa tem nome. Existe uma promessa na minha vida. Existe uma promessa. Não podemos nos abater por causa das circunstâncias. As circunstâncias
que nós estamos enfrentando, talvez no momento pode ser difícil. Talvez você olhe para as promessas de Deus e você diz, não, está muito difícil, mas eu quero dizer que isso é um sinal que vai acontecer. Isso é um sinal que vai acontecer. Geralmente, irmãos, quando Deus vai realizar coisas tremendas na nossa vida, as circunstâncias não estão contribuindo, não. As circunstâncias estão difíceis, os momentos estão difíceis, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai cumprir a promessa dele. Então não se abata pela circunstância, não se abata pela situação. Olhe para a promessa, olhe para o alvo que é Jesus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para a retaguarda. Creia, porque a promessa vai se cumprir. Era isso que Jesus estava ministrando nos discípulos. Vão, creiam, proclamem, acreditem, porque virá um revestimento do alto sobre a vida de vocês. Proclama isso, meu irmão. Proclama isso. Amém? Segundo princípio, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, nós precisamos semear na promessa. É necessário caminhar em direção à promessa. Caminhar em direção à promessa. Você tem promessa de Deus? Caminhe em direção a ela. Caminhe em direção à promessa de Deus. Caminhe. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Olha o que Jesus diz. E a Bíblia diz: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de caminho de um sábado, que é 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração. As mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Preste atenção, é necessário caminhar em direção à promessa. Aquilo que Deus te prometeu, você tem que crer e você tem que caminhar em direção a ela. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria, que eles tinham que ir para onde? Jerusalém. Quando Jesus falou aos discípulos, a Bíblia diz que quem ouviu, recebeu essa promessa, foram 500 pessoas. Sabe quantas pessoas tinham no cenáculo para receber e buscaram receber essa promessa? 120. Aonde estavam os 380? Não caminharam em direção à promessa. Não creram na promessa. Automaticamente, não receberam a promessa. Promessa de Deus para a tua vida, caminhe em direção a ela, querido. Amém? Caminhe em direção a ela. Sabe, alguém está em um mover de Deus e recebe uma palavra profética e recebe um dom de cura. Recebeu o dom de curar? Meu irmão, começa a orar pelos enfermos. Eu nunca orei pelo enfermo, eu nunca coloquei a mão sobre o enfermo. Então nunca vai manifestar esse dom nunca vai ser aperfeiçoado, esse dom nunca vai ser trabalhado. Deus te deu, Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas você tem que correr, você tem que caminhar em direção à promessa. Uma parte é de Deus e a outra é a sua parte. Existia um revestimento de poder que Deus ia liberar do céu, batismo com o Espírito Santo com poder. Para quê? Para realizar obras extraordinárias em Deus.
Mas era necessário caminhar em direção à promessa. Quando é que eu caminho em direção à promessa? É quando eu obedeço aquilo que Deus já estabeleceu. Jesus tinha dito, vão para Jerusalém, fiquem lá. E alguns foram, 120 foram. A maioria não foi, irmãos. A maioria não deu ouvidos à promessa. A maioria não recebeu, na realidade, a palavra de fé. A maioria, na realidade, não creu no que Jesus falou. A maioria desprezou o que Jesus disse. Mas 120 pessoas creram. 120 pessoas caminharam. Eles saíram lá do Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém. E estavam no caminho de Jerusalém. E pessoas saindo para outros lugares. E saíam, a multidão, eram 500. E saindo gente para um lado, para a esquerda, saindo gente para a direita, ficando gente para trás. Alguém pode até ter perguntado, e aí, vocês não vão para Jerusalém, não? Vamos não. Está muito quente. A gente vai resolver outras coisas. A gente vai cuidar de outras coisas. Mas a promessa está em Jerusalém. Nós temos que caminhar em direção à promessa. Ai, não, vão lá. Não, será que é mesmo? Será que é verdade? Será que vem mesmo esse Espírito Santo? Será que esse poder vai realmente se manifestar? O Mestre já não está no nosso meio. Jesus não está mais conosco. E quantos questionamentos não houveram entre o monte lá das Oliveiras até Jerusalém? A distância de 1 quilômetro. Na distância de 1 quilômetro, ficou para trás 380 pessoas. Mas 120 pessoas chegaram, caminharam em direção à promessa, crendo na promessa. Crendo na promessa. Quando é que eu caminho em direção à promessa? É quando eu oro. A Bíblia diz que oraram unanimemente. Oraram unanimemente, ativando a promessa. A promessa tem que ser ativada, irmãos. A promessa de Deus tem que ser ativada. Amém? Há tantas promessas a nosso respeito. Deus nos prometeu tantas coisas já através de tantos profetas. E tantas promessas através da Bíblia também. Quantas profecias nós recebemos de homens que vieram de vários lugares e disseram, olha, Deus vai levantar aqui empresários, mas empresários que vão se levantar daqui mesmo. Quando é que eu corro em direção à promessa? Quando eu creio e eu ativo. Como é que eu ativo? Eu vejo algumas pessoas ativando isso. E Deus vai honrar com a palavra dele. Tem que ir para Jerusalém. O que é que tem em Jerusalém? Ainda não tem nada. Não tem nem aonde eles orarem, não tem nem aonde eles ficarem, mas eles vão, por quê? Porque a promessa está em Jerusalém. Porque eu tenho que caminhar em direção à promessa. Porque eu tenho que fazer a minha parte é ir para onde Jesus me mandou. Jesus me mandou ir para Jerusalém, eu vou. Jesus disse para nós buscarmos e aguardarmos. Nós vamos aguardar orando, ativando a promessa. Ativando aquilo que Deus prometeu, ativando a palavra. Jesus nos prometeu. Esse cara orando lá, irmãos, pela promessa. Senhor, manda o Espírito Santo. Senhor, manda o teu poder. Senhor, nós esperamos, nós queremos receber o teu poder. Senhor, o Senhor nos prometeu, que ia nos revestir de poder, e nós íamos sair pelo mundo todo, testemunhando das tuas maravilhas. Senhor, nós queremos ir para a África. Senhor, nós queremos sair de Jerusalém. Nós queremos ir para Samaria. Nós queremos ir até os confins da terra. Nós queremos ir para as Américas. Nós queremos ir para vários lugares do mundo. Levar a tua palavra. Eles estavam ativando a promessa. Orando, jejuando, eles não pararam. Eles cansados de estar em pé, cansados de estar de joelho. Eles se sentaram, e passou um dia, e passou 2 dias, e passaram vários dias. Mas um dia, o sobrenatural veio, e eles receberam a promessa, irmãos.
Eu quero dizer que esse dia sobrenatural do cumprimento da promessa vai chegar na tua vida também, vai chegar na tua vida, vai chegar na tua vida, meu irmão. Porque aquele que prometeu é fiel, é fiel. Quando nós oramos, meu irmão, eu quero dizer para vocês, nós não estamos nem caminhando, nós estamos voando em direção à promessa. Nós estamos ativando o cumprimento da promessa de Deus. Tem promessa de Deus para a tua vida? Vai se cumprir, eu profetizo isso. Mas é necessário eu crer e é necessário eu caminhar em direção à promessa. Amém? Terceiro lugar, o que é necessário eu fazer? Como é que eu semeio na promessa de Deus na minha vida? O que é necessário eu fazer? Em terceiro lugar, é necessário crer. É necessário crer que você faz parte do cumprimento da promessa. Você faz parte. Isso é teu. Isso te pertence. Deus te prometeu prosperidade, já haja como um próspero. Já haja como se fosse. Não é assim que a Bíblia nos ensina, irmãos? Quem anda por fé tem que agir como se já tivesse acontecido. Eu ajo assim. Eu ajo como próspero. Chego no meio lá, às vezes eu estou com algumas pessoas, né? Na hora de pagar a conta, eu faço questão, eu pago. Tem problema, eu pago. Porque eu ajo como se eu fosse próspero. Tem que agir como se fosse. E Deus nunca deixou uma conta ficar sem pagar. Passa o cartão, dava um cheque quando usava cheque. Eu pago é tudo. Eu pago é tudo. Tem essa não. Não tem essa não. Eu sou filho do rei. Quem me sustenta é o dono do ouro e da prata. Quem me sustenta é aquele que rege os céus e a terra. Ele não vai me honrar eu pagar uma conta de uma comidinha que a gente comeu com 2, 3, 4, 5 amigos? Agora o cara fica miserável. Ai, meu Deus, na hora da conta ele se esconde e vai no banheiro e vai não sei aonde. Revela, Jesus. Dá dor de barriga e a bexiga começa a querer estourar. E é tanta coisa. Tem uns que ainda se escondem e ainda diz para a mulher assim, sai daí. Né? Eu não, eu fico. Eu fico. Agora, há poucos meses eu estive em Manaus e a gente estava com os apóstolos, é tudo no nível do entendimento que a gente tem. Para pagar a conta era uma luta, irmãos. Mas era uma luta sim, porque todo mundo queria pagar. Eu queria pagar, o apóstolo queria pagar, o apóstolo Ascendido queria pagar, e era aquela confusão, e só faltava rasgar o caixa lá, não é eu, é eu, é eu, é eu. Sabe por quê? Porque a gente entende que quem inverte é quem mais recebe. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém? É quem mais recebe. Aí era uma luta doida. Não vamos combinar aqui, ó. Não vamos combinar, ó. Dá uma gorjeta para garçonete. Gorjeta boa, não vai dar R$5, não. Dá gorjeta, R$2, R$5. Isso não é gorjeta, irmãos. Isso é uma ofensa. Dá uma gorjeta para garçonete. Dá uma gorjeta para garçonete. Hoje tu paga, amanhã eu pago. Não vamos brigar, não. Nós somos crentes, ó, nós estamos num restaurante, não vamos brigar, não. Amém, amados? Porque aquele que semeia é quem mais colhe. Aquele que dá é quem mais recebe. Amém? Então, viva isso. Viva isso. Então, é necessário eu crer que eu faço parte da promessa. É necessário eu crer que eu faço parte da promessa. Olha, Jesus entrou no templo. Lembra quando Jesus iniciou o ministério? E ele entrou no templo e existia nas sinagogas, ele entrou na sinagoga, existia na sinagoga 3 cadeiras, presta atenção.
Uma cadeira do lado direito era de um sacerdote, a cadeira do lado esquerdo era de outro sacerdote, se houvesse ali, e a cadeira do meio ninguém sentava. Por quê? Porque era como se fosse um ato profético na espera do Messias. Era um lugar reservado para o Messias, quando ele viesse. Jesus inicia o seu ministério, ele vai para o deserto, ele volta, consagra a vida, e ele chega numa sinagoga, ele pega a palavra era facultada, e ele lê aquele texto lá, né, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu, né, e ele senta na cadeira do meio. Lucas fala isso, e o historiador Joséfo, ele faz a tese, é por isso que lá no texto de Lucas está escrito assim, e os olhos com espanto, e os olhos de todos estavam fitos em Jesus. Por quê? Porque ele sentou na cadeira do meio. Sabe por que ele sentou na cadeira do meio? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que era o cumprimento da promessa de Deus. Deus havia prometido o Messias. Ele sabia. Ele disse, hoje se cumpriu esta palavra. Ele sabia. Você precisa saber quem você é, meu irmão. Você precisa saber o que você representa. Você precisa saber o que é que está em você. E o que está em você é o Espírito Santo de Deus. Ele mora em você. Você comporta na sua vida um poder maior do que qualquer bomba atômica nessa terra. É o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele usa uma linguagem como quem faz parte. Este sou eu. Este sou eu. Irmãos, precisamos mudar a nossa linguagem. Diga, eu preciso mudar a minha linguagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz o texto, 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a promessa se cumprindo, olha, irmãos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, 120. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles estavam sentados, estavam tão cansados que estavam sentados. Já tinham marchado, já tinham estado em pé, e deitaram, e se ajoelharam, aí eles se sentaram, e estavam buscando, ativando a promessa. A promessa. Amém? Então vamos lá. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Presta atenção, eles receberam o batismo com o Espírito Santo aqui e começaram a falar em outras línguas. Mas eu quero fazer uma aplicação aqui, que você entenda, que Deus, quando a promessa de Deus se cumpre na tua vida, a tua linguagem tem que mudar. Você precisa ter uma linguagem diferenciada. Você não pode ter a mesma linguagem. Eles falaram em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Então preste atenção, para de dizer coisas ruins, pare de murmurar, pare de reclamar, pare, meu irmão, de dar para trás, de ver as coisas só de forma negativa. Pare com isso. Use uma linguagem do reino. Use uma linguagem de quem tem Deus. Use uma linguagem de vitorioso. Use uma linguagem de vencedor. Use uma linguagem, meu irmão, quem tem a linguagem do Espírito Santo, ainda que pareça derrotado, ele age como um vencedor. E no final, ele é mais do que vencedor. Aleluia! Louvado seja Deus! Então mude a sua linguagem.
mude a sua linguagem. Eles receberam outra linguagem. Eles se tornaram outras pessoas. Eles se posicionaram de maneira diferente. Eu preciso ter uma linguagem diferente, irmãos, porque se eu ter a linguagem que o mundo tem aí fora, o mundo só vê o caos, o mundo só vê a desgraça, o mundo só olha de forma negativa para tudo. Eu não posso olhar assim, eu tenho que olhar como Deus olha. Meu irmão, eu tenho que ver o que Deus vê, eu tenho que ver o que Deus está fazendo, e eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele se levantará sobre a terra, e o destino que Ele tem para a minha vida, a Bíblia diz, e eu creio, é um destino de glória, é esse destino que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Aleluia! Mas se eu tiver uma linguagem de derrotado, o que é que eu vou viver? Derrota. Não, irmãos, nós precisamos ter a linguagem do Espírito. A linguagem do Espírito é uma linguagem de vida. É uma linguagem de vida. Lembra quando Jesus chegou? Não, Jesus, o Lázaro morreu, está com 4 dias. Já está fedendo, o corpo já está fedendo. E Jesus podia dizer assim, é mesmo, que pena. Oh, meu Deus. Aí diz, não, Senhor, mas ele vai ressuscitar. Né? No dia da ressurreição ele ressuscitará, é mesmo, ele vai ressuscitar. Não, irmãos. Jesus disse, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Vai diante do túmulo e diz, Lázaro, o corpo estava fedendo, meu irmão, mas esse corpo ressuscitou, o Espírito tornou ao corpo, e tudo foi regenerado. Por quê? Porque Jesus tinha uma linguagem diferenciada. Amém, amados? Eu não gosto nem dessa linguagem de morte. Fulano morreu. Não, morreu não, meu irmão, foi promovido. Crente não morre, crente é promovido. Crente é promovido. Sabe, num velório a gente tinha que estar festejando e não chorando. Se você morrer hoje, não vai acontecer em nome de Jesus. Mas se você morrer, você já venceu tudo, irmão. Já venceu tudo. Ninguém quer essa vitória, eu sei. Mas já venceu tudo. A vida, a ótica divina, ela é completamente diferente. Quando todos nós choramos diante de um túmulo, a Bíblia diz, Salmo 116, versículos 12 em diante, até o 15, diz assim, é alegria do Senhor, é prazer do Senhor, a morte dos seus santos. Por quê? Porque Ele venceu. Ele venceu. Amém? Amém, queridos? Então mude a sua linguagem. Tem uma linguagem diferenciada. Eles mudaram a forma de Ele falar. Amém? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós falamos sobre coisas grandes. Olha o que diz o texto aqui. Atos 2, versículo 8 em diante, diz assim, olha. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntaram uns aos outros, o que será isso? O que isso quer dizer? Olha só, como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus. Foram revestidos do Espírito Santo, falaram em outras línguas, a língua de todos os povos que ali estavam, eles entenderam, né? E o que é que eles entendiam? Eles falarem das grandezas de Deus. Quando nós fazemos parte da promessa, nós falamos de coisas grandes.
das grandezas de Deus. Amém, amados? Fala das grandezas de Deus. Sabe, chega lá no teu trabalho amanhã e vão estar falando lá de crise, de coisa ruim, de desgraça. Fala das grandezas de Deus. Fala como Deus é grande, como Deus é bom. Dá o teu testemunho. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na vida do Alfredo. Olha o que Deus fez na vida da Rosa. Olha o que Deus fez na vida do Cássio. Olha o que Deus fez na tua vida. Olha, são coisas grandes, irmãos. Fala das grandezas de Deus. É sobre as grandezas de Deus que nós temos que falar, amém? Se a linguagem do mundo é de miséria, nossa linguagem é de grandeza. Por quê? Porque o nosso Deus é grande, é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Olha, tá com bem uns 2, 3 anos que estão falando mal do preço da carne, está muito caro, e a carne está cara, e a crise está grande, e ninguém vai mais poder comer carne. Faltou carne algum dia na tua vida, meu irmão? Nunca faltou na minha. Por quê? Porque você tem um Deus grande. Deus grande que não te deixa faltar. Deus te abençoa de um lado, Deus te abençoa de outro. Não vai faltar. Vai te faltar nada, nada vai te faltar. Independente da crise. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluias. O mundo proclama crise e tempo ruim. Mas você e eu, nós não podemos viver o que o mundo oferece. Amém, amados? Porque o nosso Deus é um Deus vivo. E nós precisamos viver de acordo com as suas promessas. E não com o que o mundo oferece. Não com o que o mundo diz. Amém? Pois é, no reino de Deus não tem tempo ruim. Não tem. Não importa como o mundo esteja, você vai viver cada vez melhor. É cada vez melhor. Amém? Cada vez melhor. Você vai viver cada vez melhor. O Senhor nos faz muitas promessas. Eu quero que você se coloque em pé, que eu vou citar algumas promessas que Deus faz para você. Nas Sagradas Escrituras. E para mim. Nós vamos cear ainda, tá, gente? Eu estou no tempo ainda. Então eu quero que você feche seus olhos, você ouça essas promessas de olhos fechados e você agarre essa promessa na sua vida. Agarre essa promessa para você, porque ela é para você. 1 João 2,25 está escrito: esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Você tem vida eterna. Você tem salvação eterna. Você tem vida eterna com Deus. É a promessa de Deus. João 10,10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A promessa de Deus na tua vida é a vida abundante, é a vida abundante, é a vida abundante. João 16,33 diz: falei essas coisas para que, porque eu venci o mundo. Vitória sobre o mundo.